Bom Bom dia! dia, Lorena. Como é que é? A musiquinha? Tan, tararam, tan, tan, tan. E aí? Saudades? Saudade de você, Lorena. Quanto tempo? Sumiu, é? Uma semana, né? Uma semana sem nos vermos? É, ué. E aí, você tá boa? Eu tô. Você também? Graças a Deus, tudo certo. Antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos falar aqui das nossas profissões. Sim. Que a nossa convidada é especialíssima. É mesmo? Ela não tá em BH para tomar um café com a gente, mas ela tá perto de BH. Então vamos lá. Meu nome é Lorena Ribeiro. Eu sou, resumidamente, consultora, marketóloga e sou distribuidora independente da Junesse. Eu sou Alice Portela, sou engenheira civil de formação e também distribuidora da Junesse. E agora também voltou a trabalhar com reformas. Agora voltando na minha área de atuação. Reformas da engenharia. Zonazinha de conforto. Mas você também empreende, não tem nada de zona de conforto. Exatamente. Bom, então vamos lá. Nossa convidada, ela é irmã de uma moça que eu amo de paixão, que é a Tati. A Tati, pra você ter ideia, eu conheci na época da Herbalife. A Tati foi minha colega de aula de circo. É mesmo? Porque eu falo dessa aula de circo, o povo não acredita que eu fiz em 2007 aula de circo. Então, eu chamo a Tati de amiga circense. Até hoje. E aí, ela me falou da Adriane, do canal da Adriane, né, no Instagram, do trabalho com as mulheres acima dos 40. E eu fiquei encantada com o trabalho da Adriane e resolvi chamar a Adriane aqui para fazer um programa com a gente. Seja bem-vinda, querida! Muito obrigada, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês também, né? Acho que é muito importante, esse café delas é sensacional, né? Essa conversa aí entre mulheres, eu adoro. E te agradeço muito pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, a gente querida. agradece. Adriane, conte tudo pra gente, onde você nasceu, porque eu sei que você é bailarina. Outro dia eu tava vendo ela fazer lá uma aula para ela, não sei se tinha aula para mais pessoas, de balé online. Eu falei, gente, pessoa corajosa, arrasa no balé. Então, Lorena, eu nasci em Patos de Minas, né, uma cidade do interior de Minas Gerais, fica mais próximo a Uberlândia, que é uma cidade mais conhecida, e a minha cidade ela é famosa como a capital do milho, porque antes da pandemia, né, tínhamos a Festa Nacional do Milho, que é conhecida nacionalmente, uma festa muito grande, né, que atrai muitas pessoas mesmo. E desde muito nova, né, eu sempre gostei muito de fazer coisas, qualquer coisa, eu nunca fui de ficar parada. E eu tive um problema no pé, eu tinha o pé chato. E naquela época, né, isso era um problema, hoje já não é mais. Mas naquela época, por indicação do médico, eu comecei a fazer aulas de balé. E com 6 anos, então, eu comecei com essas aulas e, na verdade, eu nunca mais parei, né? E isso se tornou a minha profissão inicial. Nossa. Quando eu completei 14 anos, como a cidade era muito pequena, ainda é pequena, né? Em relação aí às grandes cidades, a capital, né? Mas eu comecei a dar aulas com 14 anos, aulas de jazz, no caso. Eu comecei no balé, fiz jazz, sapateado, fui fazendo tudo que aparecia na minha frente, eu fui fazendo, né? Porque eu sempre gostei muito mesmo. E comecei a dar aulas com 14 anos, estudava, né, claro, e fui seguindo. Quando chegou na época de vestibular, né, que não tinha faculdade ainda, mas eu gostava muito das minhas aulas, então eu decidi mudar para uma outra cidade e fazer a faculdade em Brasília. Cheguei, aluguei um lugar para ter academia, consegui um lugar para morar, que era o UNAI na época, né? E só que quando eu estive em BH para conversar com o professor Joaquim Ribeiro, que eu não sei, talvez você não ouviu falar porque você não é da área da dança, né? Vocês? Mas ele falou comigo, já é um senhor que é falecido, mas era assim, famosíssimo em Belo Horizonte, né? Excelente professor. Sim. E ele não me deixou fazer o que eu estava pensando, ele falou de jeito nenhum, já tem alguns anos que você dá aula, e você, não vou deixar você fazer isso, porque você vai acabar saindo da dança, esse negócio não vai dar certo, você já dá aula na sua cidade, você vai se manter lá, e você vai abrir uma academia para você. Eu falei, você tá doido?
Nossa, que legal. Eu não tinha 18 anos ainda, né? Nossa. E aí eu estava indo para São Paulo fazer cursos de dança. E fiz os cursos, voltei para casa meio assim, né? Sem saber o que fazer mesmo. Que eu falei, e agora? E aí conversei com os meus pais, né? Contei para eles o que tinha acontecido e tal. E aí eles falaram, se você quiser abrir aqui, tá tudo bem, a gente te ajuda. Eu falei, eu não tenho nada a perder mesmo, então vamos. Olha só. E assim começou. E assim começou essa vida de bailarina, empresária, dona de academia, né? E assim foi por vários anos. E aí abri a minha academia, eu tive, assim, basicamente todas as alunas que eu tinha, que eu já dava aula antes, né, na outra academia, elas vieram comigo. E foi muito bom, porque eu trouxe um estilo diferente para a cidade, sabe? Uhum. Embora que na outra academia tinha o jazz também, mas eu trouxe um estilo de festivais, né, que é o que a gente chama de final de ano, né, festival de dança. E aí foi super bacana, né? E eu fui aos trancos e barrancos, superando todas as dificuldades. Porque eu tive que ser emancipada, né, para ter a documentação toda no meu nome. Uhum. E quando chegava a época do final do ano, que tinha os festivais, os ingressos nunca deram para pagar o investimento do evento, porque quando a gente fala de arte, né, é tudo muito caro, tudo muito caro. Então, por mais que a gente tivesse um público muito grande, o ingresso não podia ser um valor alto, enfim, não dava, tinha que sair atrás dos patrocinadores. E naquele momento eu tive algumas dificuldades, assim, porque eu não venho de uma família rica. Uhum. Meus pais todos dois foram formados em matemática, né? Minha mãe chegou a exercer a profissão, mas meu pai não. Ele era bancário e eles sempre me apoiaram muito, mas assim, como eu te disse, eu não nasci em berço de ouro, né? Uhum. Então, a gente realmente teve que trabalhar muito para conseguir as coisas. E com relação, assim, ao início dessa abertura, a academia na qual eu trabalhei antes, ela era e ainda é de uma pessoa que eu gosto muito até, que foi quem me deu a oportunidade, né? Mas, assim, eles têm um nome muito grande na cidade, enfim. E aí foram muitas barreiras que surgiram. Sim. Uhum. nesse momento de início, né? Até que eu fui conquistando o meu espaço e conseguia os patrocinadores. Eu não tinha medo nenhum. Eu chegava naqueles patrocinadores lá, riquíssimos, né? Já mais velhos, bem mais velhos do que eu, e eu chegava, simplesmente falava, né? Olha, eu tô precisando de apoio, e é assim. Mas eu tinha o projeto organizadinho, levava o projeto tudo escrito com os custos, né? E assim eu fui tendo aceitação grande nesse meio empresarial, então eu nunca tive dificuldade de conseguir esses patrocinadores. E foi o que me ajudou muito, então eu devo muita gratidão a cada um deles, né, que acreditaram naquela menina de 18 anos ali, querendo fazer um espetáculo de dança, né? E hoje, assim, hoje meus filhos o mais novo já tá com 20, mas assim, eu via os meus filhos com 14 anos e pensava, gente, como assim que eu dava aula nessa idade, né? Muito louco pensar isso. Mas para mim não era nada demais, aquilo era simplesmente a minha história, né? E assim, eu não tinha vivido de outro jeito, então para mim aquilo era normal. E realmente sempre foi, eu nunca tive isso com nenhuma dificuldade, só agradeço mesmo por isso, né? Mas assim, a gente já comentou, né, Lorena, sobre a questão desse preconceito, né, com mulheres empresárias, né? E, na verdade, uma coisa que me marcou muito na minha vida foi o seguinte, eu não tive resistência com relação a eu ser mulher como empresária e nem a eu ser muito jovem. Eu acho que eles ficavam assim, olhando e pensando, nossa, vou ajudar essa coitada, porque ela tá nova demais. Ela precisa de um empurrão, né? Não tem jeito. Mas o que eu achei mais interessante, assim, no decorrer da minha vida, enquanto mais jovem e professora já, né, que teve um amigo meu que eu falo sempre, ele falava assim, sempre, eu tinha vontade de matar ele, né?
Minha vontade era de dar um soco. Mas ele falava assim, essa profissão sua é boa demais. Eu queria ser assim, rebolar para ganhar dinheiro. Ai, meu Deus. Ai, gente do céu. E assim, até hoje eu ainda sou amiga dele, sabe? Mas eu nunca comentei nada disso com ele, não. Mas eu queria matar ele, né? Porque nesse sentido eu vejo assim, o quanto os homens, em sua maioria, são preconceituosos mesmo, né? Sim. E muito com a arte e a cultura, né? Porque parece que é uma coisa supérflua, que é dispensável. Exato. E veio a pandemia, prendeu a gente dentro de casa e você começa a dar importância, né? E na verdade, assim, quando ele falava isso pra mim, sabe? Eu me sentia, não numa empresa, mas eu me sentia, assim, daquele jeito, daquelas mulheres da vida, sabe? Entendi. Eu me sentia muito desvalorizada por ele quando ele falava aquilo. Mas, eu falava, isso aí não é ninguém, não. Deixa pra lá, vou ver minha vida, né? Uhum. E assim eu segui, né? Depois acabou que eu casei aos 24 anos, então eu abri, 25 na verdade que eu casei. Eu abri a academia com 18, aos 25 eu me casei com o Paulo, e a gente tá junto até hoje, são 27 anos de casamento, e mais 8 anos de namoro, 7 de namoro e mais um de noivado, né? Então, a gente não vai fazer as contas não, porque senão isso vai dar demais. Então, você nunca saiu da cidade? De Patos de Minas? Não, eu não saí. Acabou ficando. Eu não saí. Aí eu acabei ficando. E aí, porque aí na época não era exigido ainda uma formação para você ter uma academia de dança, né? Só que depois, anos depois, surgiu o Conselho Regional Federal de Educação Física. Sim. E aí eu tive que fazer, não pela dança, mas sim se eu quisesse continuar sendo a responsável e a proprietária, né? Então, eu falei, eu vou fazer, porque eu sempre quis fazer a faculdade. Aí surgiu o curso aqui, eu fiz, né? Eu tinha a credencial que eles davam pelo tempo de trabalho que eu já tinha, que eu poderia continuar trabalhando nessa área, mas se eu quisesse abrir uma academia com musculação, ginástica, por exemplo, não poderia ser eu a responsável, né? E aí eu fiz aqui, só que quando eu fiz, eu já tinha o meu filho, os 2 filhos, né, na verdade. O mais novo estava com 3 para 4 anos e o mais novo, né, que eu tenho hoje, meu filho mais novo, ele estava com 1 ano e o outro estava com 3 anos e meio para 4. E foi uma loucura, porque eu administrava academia, eu dava aulas, eu era a única professora da parte de jazz e alongamento, e eu tinha uma professora que dava as aulas de balé. Naquela época, porque minha academia já está com 25, vai fazer 26 anos esse ano, né? Nossa. Não, 25 esse ano. 30. Nossa! 35, não é 25? Já tá perdendo as contas, gente, é grande demais. Mas aí eu fiz a graduação com muita dificuldade, porque eu tinha um filho que era basicamente bebê e o outro, então assim, era muito trabalho. Eu tinha uma babá, tinha uma ajudante em casa, mas assim, a faculdade eu fazia à noite, porque só tinha à noite na época, e aí era o dia inteiro cuidando das aulas, dando as aulas, e dava as aulas na academia até o horário de ir para a faculdade, e depois eu ia, né? E ficava lá até, na época era até 10 para 11 o último horário, né? Eu fiz uma parte da faculdade de manhã e uma parte à noite. E, então, assim, eu fui me adequando para isso, né? Porque é assim, né, Lorena? Porque se a gente quer fazer alguma coisa, ou a gente pega para valer e se ajeita, ou a gente nunca vai fazer nada, né? Então eu simplesmente fui. E graças a Deus eu concluí, achei que me agregou muito, né? Me trouxe muita experiência, e inclusive me ajuda hoje no meu projeto, né? Que é o projeto Mulher 40+, que a gente continua falando daqui a pouco, então. Então tá bom, nós voltamos já então. Voltamos! Voltamos, Adriana. Que história fantástica. Agora, antes de você entrar no projeto, você tem 2 filhos homens, né, que você falou? Sim, tenho 2 filhos homens. Uma coisa que eu queria te falar, eu também nasci com o pé chato.
Usei a bota ortopédica, não sei se você chegou a usar na época. E o pessoal falava pra mamãe me colocar na dança, porque você lembra daquelas festas de família que tinha a dança mesmo? A gente punha a música pra dançar na festa, não é isso? Sim, E eu dançava sem parar. E o que acontece? Eu sou uma bailarina frustrada, ou seja, eu não fui bailarina, eu queria ter sido bailarina, não fui. Mas aí eu fiz 9 estilos de dança, só pra você ter uma ideia. Dentro da minha fase de adolescência, eu comecei com o jazz, igual você falou do jazz aí. E cheguei passei pelo flamenco, pelo samba, então eu sou alucinada com dança. Olha só, que legal. O pé parece que não é chato mais não. Isso que você falou foi fantástico. E seus filhos, algum dos dois seguiu a sua área ou não? Não. O mais velho, ele mora em BH e está formando em arquitetura. Uhum. De certa maneira, é uma arte, né? Também. Sim, não deixa de ser. E o outro, ele já começou em um curso, não gostou, mudou, não gostou, e agora está no terceiro. Agora, se Deus quiser, vai. Ele começou em publicidade e propaganda, depois ele passou para psicologia. Eu achei que ele ia gostar, começou gostando, mas depois não quis mais. E ele tem um problema de déficit de atenção, então eu falei, não adianta forçar, né? Não adianta. Eu não consigo escolher para o filho é que tem que escolher seu dia de amanhã, né? E aí eu falei, tá novo ainda, dá para ir até achar. Agora ele passou para administração, falando que ele vai fazer administração para me ajudar a administrar a academia. Eu falei, que maravilha! Eu já estou começando a ficar cansada dessa administração. Então, se eu tiver ajuda, vai ser fantástico, né? E aí ele começou já a trabalhar lá comigo, sabe? Saiu uma funcionária agora. E aí, ao invés de eu selecionar de fora, eu falei, então vamos comigo, né? Que ótimo. E aí tá ótimo, ele tá super feliz e eu também feliz com essa nossa parceria, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Que ótimo. Bacana demais. Adriane, como é que você fez com a sua academia? É só de dança mesmo? Não, aí a gente foi crescendo, sabe? A gente começou com 70 alunos, né? E depois a gente foi aumentando, a gente foi colocando outras modalidades. Primeiro a gente colocou a ginástica. Na época o forte era a ginástica aeróbica, né? Que era um sucesso. E depois essas ginásticas foram mudando de nome. Hoje a gente tem a ginástica, vários tipos de ginástica. Temos o treinamento funcional, temos o pilates, temos musculação, o jazz, o balé e a ginástica artística, que é a ginástica olímpica, né? Gente, ginástica olímpica também? Nossa! Também, e eu até esqueci de falar que aí, depois que eu me formei, 2 anos depois, eu acho, eu fiz antes de eu terminar a graduação, eu fiz uma pós-graduação em BH, de dança e consciência corporal, que foi sensacional. E aí, quando eu voltei, quando eu concluí essa pós, né, a professora que dava a ginástica olímpica aqui na faculdade onde eu me formei, ela não era daqui. E aí ela teve uma proposta fora, na cidade dela, que era mais fácil para ela. Acabou que eu peguei as aulas da faculdade. Então já está com 13 anos que eu dou aula na faculdade, de ritmo, dança, e ginástica rítmica e ginástica artística, que são as ginásticas olímpicas. Gente, incrível! Nossa Senhora! Por isso que a Tati quando tinha, como é que chama aquele negócio do circo lá, aquele lençol lá que a gente subia nele lá, Adriana? Né? Como é que chama, gente? Tem um nome, aquele pano. Sabe aquele pano? Eu esqueci agora também. Pois eu sei, eu até fui a uma aula com ela. Você foi naquela época? Não, eu fui só pra assistir, eu não fiz não. Então, mas você não tava, eu acho, nesse dia acho que tava só ela. Não, tinha uma outra pessoa, não sei, talvez era você, não lembro. Nós éramos 4 alunos, né, na época. Era de manhã que eu fui com ela. Pois é, o que aconteceu? Acho que chama lenço, não lembro. É aquele pano que você vai enrolando nele. A Tati Suski, bailarina também, não é, Adriane?
Ela deu aula na academia também. A Tati toda longilínea, magra, alta, linda, loura, né? A Tati vai, minha filha, e começa a subir no negócio. Quando eu falei, Tati, minha filha, você vai cair daí. Ô, gente, eu não saía nem 30 centímetros do chão. Porque você tem que ter uma força e um jeito no braço. Musculatura. É mesmo. Você tem que ter um jeito. Aquele lance de você enrolar o pano na perna e você vai subindo. A menina, eu falei, você nasceu pra isso, minha filha. Eu mal na cama elástica eu fazia bonito. Porque ela subia no tecido, que chama. Subia no tecido, que ela arrasava lá no tecido. Aí eu falo, o balé. Ela falou assim, não, gente, você acha que tá bom? Eu falei, sai daí, você vai cair daí. Você quantos metros de altura eu subir? Eu falei assim, eu tenho dificuldade. Tem eu que não saio do chão. Mas o balé realmente, ele dá uma força muscular, né? É impressionante. Dá. Muito grande. Eu falo que muita gente não tem essa noção, né? Porque a gente dança mostrando que tá muito fácil fazer o que a gente faz, né? Não tem esforço, mas é tudo aprendido mesmo, né? Através dos exercícios que realmente fazem um fortalecimento fantástico no corpo da mulher. Sim. Inclusive, quando eu fiquei grávida, né, pela primeira vez, o médico ficava impressionado com a força da musculatura do meu abdômen. Ele falava sempre, ele falava, nossa, eu fico impressionado com o seu abdômen, é incrível. Porque depois da gravidez, né, eu falo que eu saí do parto, né, e a hora que eu olhei para minha barriga, ela tinha afundado completamente, né? Eu pensei que eu ia custar voltar a barriga, mas não. E ele falou que era justamente por causa da dança, que realmente trabalha muito essa questão da musculatura. O corpo todo, mas o abdômen muito mesmo também. Né? Fantástico, Adriana. Então vamos lá. Agora você vai falar Você quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar, você falou da ginástica... olímpica, é a ginástica que a gente vê nas competições e tudo mais? Isso, exatamente. É a ginástica rítmica que trabalha com os aparelhos, que é o ar, fita, bola, massas, corda, e a ginástica artística, que é aquela que trabalha, que elas dançam, elas e eles, né? Porque a ginástica rítmica é só feminina. E a ginástica artística, ela é feminina e masculina. Então, eu dou aula para os meninos e para as meninas, utilizando assim, porque a gente não tem todos os aparelhos na faculdade. Então, a gente trabalha mais a ginástica artística de solo, que é o que elas fazem no chão mesmo, e tem alguns aparelhos que eu ensino para eles também. É muito bacana, gente, é muito, assim... Mas qual que é o curso superior que você dá aula? No curso de Educação Física. Ah, de Educação Física? E você percebe alguma diferença em época de Olimpíada, essas coisas assim, de procura ou não muda muito? Porque eu quando vem essa coisa da Olimpíada e tudo mais, parece que todo mundo fica mais próximo, né? Sim. Sempre quando assim, tem essa divulgação grande na televisão, sempre as pessoas procuram. E a gente tem um público diferente também, porque assim, a gente trabalha na faculdade com os estudantes, né? E na academia a gente trabalha com crianças e adolescentes. Mas tem muita criança que não gosta de balé, não gosta de jazz, não gosta das modalidades convencionais e às vezes nem de natação. Então elas se adequam na ginástica artística. É muito bacana e é muito bonitinho elas fazendo também. Gente, tem um trabalho também de fortalecimento muito incrível, muito mesmo. O Miguel, meu filho, ele vai fazer 10 anos, sabe, Adriane? Tá fazendo, né, agora em outubro. E ele tem uma queda pra dança muito grande. Certo. Eu brinco que quando eu tava com 7 meses, eu tava no Gamboa, que era um bar ali na Savassi que tinha música de samba, essas coisas. E nós fomos lá com as amigas. Eu já ouvi falar nesse bar. Já ouvi falar, né? É muito bom. Né? Aí o Marcelo me chamou, porque as amigas dele de São Paulo queriam conhecer um lugar no meio da semana à noite, e nós fomos lá. E eu tô lá sambando, né, com aquele barrigão gigante. E tinha muito professor ali. Eu falei, gente, que tanto de professor. Eu fiquei impressionada, né? Você bate o olho, você sabe que é professor, né? Aí a moça chegou, uma moça bonita, assim, do meu lado, falou assim, você tá grávida, né? Eu falei, tô sim.
Ela falou assim, não, mas você samba muito bem com esse barrigão. Você quer dar uma entrevista pra mim? Aí era a moça da Globo. Aquela ali, Gente. aquela bonita que Sei. faz o MGTV. Aí eu falei, nossa, mas não, tem certeza. Você é casada? Eu falei, meu marido tá ali sentado. Não dança não, minha filha. Fica lá sentada e eu aqui dançando. Aí ela falou assim, então você fala que você tá grávida e tal, você fala aqui pra gente. Aí falei lá na entrevista, eu falei assim, ó, aqui tem que aprender a dançar na barriga, porque esse aqui já vai sair dançando. Foi dito e feito. Aí tem muita queda. Aí eu tava olhando até uma escola de dança aqui pra ele, porque agora tem aqueles estilos K-pop, você já vê aqueles estilos? Sim. E Aham. hip hop, que é as coisas que ele... K-pop até não, mas o hip hop assim, e o break é o que ele mais gosta, né? Aham. Só que ainda, Alice, tem muito preconceito, né? Você vai pegar aí, tipo o quê? Pouquíssimas escolas em BH que dão aula assim pra essa idade, viu, Adriane? E que, né? e que trabalha esses estilos mais assim, mais abertos, né? Mas Aham. tem muito preconceito em relação ao homem, né, Adriane? Tem demais, inclusive esse foi o tema da minha monografia na minha formação da graduação, mesmo? sabe? Olha. A questão do preconceito de gênero nas escolas, e, enfim. E realmente existe sim, né, com as pesquisas, que eu fiz pesquisas de campo, né, com entrevistas, e realmente acontece muito ainda, infelizmente. Mas isso tem melhorado muito, sabe? Inclusive, quando eu era, no início, né, quando eu era mais jovem, que eu já tinha minha academia, a gente fazia seleção para dar bolsas para meninos. E para meninas também, mas a gente fazia nas escolas de crianças carentes. Por quê? Porque nessas escolas o preconceito era menor, sabe? E isso foi descoberto com as pesquisas que eu fiz. Mas, assim, hoje já está bem mais tranquilo, principalmente nessas modalidades aí, né? Agora, para o balé, o preconceito ainda é muito grande, muito mesmo. Essa semana eu vi um videozinho na internet de uma criança, tipo o Miguel, um pouquinho mais, acredito. E acho que os pais estavam vendo um filme sobre balé e o menino fica bravo. Mas que filme é esse? Que não sei o quê. A mãe fala, nossa, mas o que tem de errado? É muito machista. Olha, balé só tem mulher dançando, não tem nenhum homem, não sei o quê. Ele fica revoltado com o filme. Isso é muito machista, eu não vou ver. Ele cruza os braços e fica revoltado lá. Então já tá, pelo menos assim, nessas gerações mais novas já tem essa percepção, né? De que não precisa mais desse tipo de coisa, né? Como aqui não é a Rússia, né? Que na Rússia já aprende desde pequenininho, né? Então, é isso mesmo. Antigamente, né, na época dos reinados, era obrigatório, né? Os filhos eram obrigados a fazer as aulas de balé para aprender a dançar, porque eles eram os cavalheiros, né? Então, isso já acontecia. E depois foi criando esse preconceito aí. Mas hoje a gente vê muito menino dançando também, né? Eu acho lindo demais. Eu falo que homem, quando dança melhor do que a mulher. Bom, vamos fazer mais um intervalo, né? E a gente já volta. A gente já volta. Voltamos. Muito assunto muita legal. Coisa, né? Então vamos lá, Alice. Então, eu queria saber sobre o projeto, então, né? Sim. Como que nasceu esse projeto? Quanto tempo? Qual que é a ideia, né? Por trás dele aí? Sim. Então, o meu projeto, a gente tem ele no Instagram, que é @adriane.sgoncalves. E no YouTube, a gente tem um canal também, que é Adriane Gonçalves 40+. Então, como que ele surgiu? Eu, desde sempre, eu acho que eu herdei da minha mãe, sabe? Essa vontade de ajudar as pessoas. Então, enquanto bailarina, professora de dança, eu sempre quis ajudar essas crianças e adolescentes que sempre tinham vontade de dançar e não tinham condição de pagar. Então, por isso, eu fazia os testes para bolsas, né? A gente selecionava as crianças que tinham vontade e que tinham talento, porque era uma seleção que ia quem queria, não era uma seleção obrigatória, né? E com o passar do tempo, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa, né? Não está aqui hoje mais, mas assim, um exemplo de vida para mim.
E ela sempre me ensinou muito, sempre me acompanhou demais, embora tenha adoecido muito nova, mas ela sempre gostou de ajudar as pessoas também, né? Do jeito dela, que era diferente do meu, devido às situações mesmo, né? E na academia, eu comecei muito nova, né? Como eu falei. Então, assim, com 18 anos, eu já... Com 18 não, porque foi quando eu comecei, né? Mas com 20 anos, eu já viajava com as minhas alunas para competir. Então, assim, eu viajava para outras cidades. Eu tinha alunas de 13, 14, 15. E eu falo assim hoje, as loucas das mães deixavam essas meninas viajar comigo. Mas aí o que aconteceu com isso, né? Eu falo que eu não fui aquela adolescente, sabe, cheia de crise, cheia de coisa, porque eu não tive tempo para isso. Eu gostava de trabalhar, já dava as minhas aulas e me ocupava com aquilo, e me preocupava sempre em ter o respeito das pessoas, né? Porque eu sabia que eu era nova, então eu precisava de fazer tudo muito bem feito para que eu tivesse o apoio, né, dessas pessoas. E aí, com isso, eu fui... Assim, eu nunca tive nenhum problema com uma aluna fora. A gente já chegou aí para competir até em Joinville com elas. Nessa época eu já era casada, meu marido foi com a gente, eu era recém-casada. Mas nunca tivemos nenhum problema, foi tudo sempre super muito tranquilo. E com isso eu acho que eu fui ganhando, sabe? Os pais, né, ganhando... as pessoas da cidade que foram, né, tendo filhos e tudo, eu fui ganhando essa confiança, né, dessas pessoas. Então, eu falo que eu aprendi muito. E com isso, as pessoas começaram a desabafar comigo. Mães de alunas, amigas, colegas, alunos, né, quando eu comecei a dar aula na faculdade, alunos, porque a gente tem alunos adolescentes, mas a gente tem também alunos mais velhos e alunas que, como eu, fizeram faculdade tardiamente, porque eu fui fazer minha faculdade, eu já estava com 35 anos, né? E aí eu sentia que, assim, que eles se beneficiavam daquilo que eu falava para eles, né? E eu sempre gostei muito dessa coisa da psicologia. Eu acho que, como eu falei, eu puxei a minha mãe, né? Tanto que eu não sei, eu acho que eu ainda vou fazer psicologia, sabe? Esse negócio tá crescendo dentro da minha cabeça. Mas, então, com esse intuito de ajudar as pessoas, e assim, eu tive muitos problemas, assim, eu tive uma gravidez, a segunda foi uma gravidez de alto risco, fiquei 8 meses de repouso absoluto, sem poder sair da cama. Agora você imagina uma bailarina que dá aula, que se movimenta a vida inteira, né? Foi uma loucura, engordei 24 quilos, assim, eram coisas que para mim eram inconcebíveis, e assim, 8 meses com muito estresse e ao mesmo tempo medo, né, de perder o bebê, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. E então, assim, no primeiro filho eu tive depressão pós-parto, muitos problemas no casamento. Aí depois veio o segundo filho com esse problema que eu já falei. Então muitas coisas aconteceram. E o meu marido, ele é muito nervoso. Já melhorou muito, mas o pai dele é uma coisa de louco, assim, de nervoso. E eu sempre, assim... E mesmo assim, para vocês verem, a gente está junto até hoje, né? Há mais de 30 anos juntos, né? São 30 e, sei lá, 4 anos, não sei. E com todas as dificuldades, o que eu fiz? Eu fiz buscar fazer cursos, participar de congresso, de tudo que falava sobre o desenvolvimento pessoal, sobre o relacionamento do casal, sobre a criação de filhos. Eu fui buscando isso, sabe? Porque, como vocês já devem ter percebido, com 14 anos eu já comecei a dar aula, eu não aguentava ficar quieta. Eu não era aquela pessoa de ficar parada para estudar, para fazer as provas da escola. Então, eu busquei muito. E aí, com a minha irmã, que mora até em BH, que é a Tati, que a Lorena falou no início, né? Ela trabalhava com Herbalife e depois acabou parando, né? E aí ela fez um curso com o Érico Rocha, e começou uma parceria com uma mulher que acho que, não sei se é fisioterapeuta, se é enfermeira, de BH. Só que essa pessoa tinha o trabalho já muito intenso e ela não conseguiu dar conta de fazer todas as lives que a gente tem que fazer, do projeto, enfim. E aí eu falei com a Tatiana, e eu já tinha feito para trás também cursos de marketing digital, desde 2014 eu já fazia, sabe? E eu sempre
falava, eu vou fazer alguma coisa online um dia. E aí, quando essa pessoa que fazia com a minha irmã falou que não conseguia continuar, eu falei com ela, olha, se você quiser, nós podemos fazer alguma coisa, só que eu ainda não sei o que, a gente tem que pensar. E aí, conversa aqui, conversa ali, né, até a gente ver o que vai ser. Aí eu falei, gente, eu já ajudei tantas pessoas nesse sentido, até em casamento mesmo, assim, só por amizade mesmo, com os cursos que eu fiz, com as técnicas que eu aprendi, que eu falei, quem sabe a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu peguei tudo que eu tinha, né, de teoria, de aprendizado e tudo, e escolhi o que eu ia utilizar para poder usar essa ferramenta, né, de ajudar as mulheres acima de 40 anos a desenvolver-se o lado pessoal mesmo, né, desenvolver-se como pessoa, como mulher, ser uma mulher mais empoderada, né, porque eu acho que a mulher tem que ter força, a mulher tem que realmente ir atrás e fazer as coisas. E muita gente não faz porque não sabe o que fazer, não sabe como fazer. E outra coisa foi que, na faculdade principalmente, quando eu comecei com o projeto, muitas professoras lá na sala dos professores vinham comentar, nossa, o que você fala, nossa, é muito importante mesmo e tal, né? E aí a gente ficou um tempo só fazendo as lives e tudo, e aí a gente começou a realmente vender a mentoria, que é a mentoria Mulher 40+, né? Então, assim, na mentoria eu ajudo a mulher, eu ensino a mulher como fazer para se desenvolver pessoalmente, para elevar a autoestima e principalmente para lidar melhor no casamento, sabe? Entender como que você lida com o lado masculino de uma maneira que você consegue dialogar sem tanta briga, sem tanto mimimi, sem tanta lereia que eu falo, sabe? Porque o que a gente vê é isso, muitos casais brigando por coisas tão pequenas, né? Então, foi muita coisa que eu aprendi. E, assim, a minha mãe, eu basicamente perdi ela ficou 17 anos doente com uma doença que chama mal de Pique. Então eu já não tive ela mais para me aconselhar, para estar comigo. Mas assim, graças a Deus eu tive ela até os 60, que foi maravilhoso. E aí depois eu pensei, gente, quantas pessoas, quantas mulheres não têm uma mãe que eu tive para poder dar tanto conselho e te mostrar tanto o caminho quando às vezes você está na dúvida, né? Muitas coisas, até principalmente a parte sexual, né, gente, que é uma coisa difícil de você falar às vezes com a mãe, né? A maioria das mulheres não tem essa coragem de falar sobre isso. Então, essa é uma outra coisa que a gente entra dentro da mentoria, a parte sexual, né, de relação com o marido, né, muitas coisas muito importantes. E graças a Deus, a gente já está com 3 turmas, né? Estamos finalizando a 3ª e estamos, a cada uma a gente foi evoluindo e estamos nos preparando aí para 4ª turma, né? Com depoimentos, assim, fantásticos. Então, assim, eu tenho só que agradecer mesmo por ter tido tantas oportunidades, né? De conseguir aprender o que eu aprendi, mudar a minha vida, porque eu ensino o que eu fiz para mudar a minha vida e o meu casamento. Sim. Porque se não fosse isso, eu já não estava casada mais, isso eu tenho certeza disso, né? Então, assim como eu pude mudar a minha vida, eu quero ensinar para outras mulheres, né, que estejam precisando e que querem, que estão dispostas, né? Porque não é fácil mudar, né, gente? Você tem que realmente entrar com tudo. Mas é isso, eu estou aqui para isso, né? Para ajudar essas mulheres dentro do projeto dessa forma, tá? De uma maneira muito comprometida e muito séria e com resultados. Quero saber se vai ter uma turma 30+, tá? Pois então essa é uma questão, sabe, que eu tô falando com a minha irmã, que a gente precisa, eu tô vendo o interesse de muitas mulheres acima de 30, 35, sabe, que estão interessadas nisso. Então a gente está aqui pensando se a gente vai passar para 30+, ou se a gente deixa os 40+, e aceita as mais novas também, sabe? Porque, na verdade, você tá chegando nos 30 agora, é isso? Tô chegando nos 40. Ah, você tá chegando nos 40. Pois é.
É isso, né? E assim, é um trabalho que eu amo. Aliás, eu falo sempre que eu tenho a alegria de poder falar que tudo que eu faço eu realmente amo. Porque muita gente trabalha com o que não gosta, né, gente? Eu não tenho isso, né? Então, eu tenho a satisfação de poder falar que tudo que eu fiz e tudo que eu faço sempre foi com muito amor. E eu acho que é por isso que eu tenho resultados, graças a Deus, né? Com certeza, muito bacana. Nossa, que história fantástica de como surgiu a ideia, né, do projeto. Você falou também às vezes as mulheres não têm essa abertura para falar com as mães sobre a parte sexual, mas às vezes as mães nem tiveram um desenvolvimento, né, dessa parte sexual também para aconselhar, né? Isso. As gerações mais antigas não tinham nem muito o que conversar, né? Não se falava isso, né? E é como se isso fosse uma coisa que tinha que ser escondida, né? Só que a gente não tá mais nesse tempo, eu falo muito isso. E assim, eu não sei, a minha mãe, ela não era uma pessoa de falar muito sobre isso, porque ela também achava errado, né? Você transar com o namorado, para ela isso não era correto. E eu me lembro que quando a Tatiane ficou adolescente, eu não sei, porque a Tatiane é bem mais nova do que eu. E eu falava, gente, mas a gente tem que falar com ela, que ela tem que tomar remédio, porque tô vendo as minhas alunas aqui tudo, né, com os namorados e tal, a vida mudou, não é assim mais. Então, assim, eu sempre tive essa mente mais aberta, desde muito nova, sabe? E aí eu falei, não, eu vou, olha, meu gatinho entrando em cena, ele tava dormindo aqui, escutou o barulho da porta, mas eu acho que as coisas têm que ser faladas, sabe? Eu acho que tudo pode ser falado, desde que a gente fale da forma certa, que a gente explique, né, tudo que tem que ser explicado de uma maneira realmente que faz sentido, que vai ajudar e que não vai fazer o contrário, não despertar para uma vida de qualquer jeito, né? Eu penso assim, né? Eu entendo que pessoas não pensem assim, mas é assim que eu penso, e eu faço do jeito que eu penso. E aí, assim, né, quem também concorda, beleza, vem comigo. Quem não concorda, tá tudo bem, cada um tem o seu jeito de ser. E é isso. Bom, vamos fazer um intervalo. O último intervalinho, a gente já volta. Estamos! Ah, não, gente, esse papo tá bom demais. Nossa, como eu estou falando pouco, estou adorando. Mas, Adriana, conta pra gente, então, dessas turmas. O que você já teve de retorno? O que de fato você mudou no seu casamento? Uma dica que você pode passar pra gente? Então, eu vou falar brevemente do meu casamento e conto um pouquinho de casos de alunas, né, sem citar os nomes. Mas no meu casamento, assim, como eu tive essas gravidezes e pós-parto meio complicadas, foram momentos muito difíceis depois, né? E eu falo que o meu marido foi muito bom, porque ele foi muito forte, na verdade, sabe? Porque na depressão pós-parto, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito de contar, sabe? As mulheres às vezes não sabem, como eu não sabia. E apesar de eu falar muito, assim, sobre tudo, eu nunca ter vergonha, eu não tinha coragem de falar para o médico o que eu sentia quando eu tive a depressão pós-parto. Na verdade, eu achava que eu estava ficando doida. Mas eu tive, por causa da depressão pós-parto, um ressecamento vaginal tão severo que eu não conseguia ter relação de jeito nenhum. Eu sentia que estava me rasgando. Então, nós ficamos 6 meses sem ter relação de jeito nenhum, sabe? Então, assim, para muitas mulheres e para muitos homens, isso é a porta aberta para o marido trair, né? E eu tenho plena consciência de que ele não me traiu, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque só depois de 6 meses, 7 meses que eu fui na psicóloga, a minha mãe não era a favor de psicóloga, porque ela achava que se você fosse fazer terapia, você ia separar do marido, né? Era essa concepção que ela tinha, porque ela teve irmãs que fizeram terapia e separaram, mas não é por causa da terapia, porque já ia separar de todo jeito. Mas ela achava assim. E aí eu fui escondido dela, né? E lá eu descobri que o que eu tinha, né, o problema todo foi a depressão pós-parto. E aí eu descobri desse ressecamento, dessa dor que eu sentia, né?
E aí já estava passando a depressão, porque ela dura em média 6 meses, né? Mas assim, isso é uma coisa que muitas mulheres não sabem, como eu não sabia, e não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem de chegar pro meu médico e falar, olha, eu não estou conseguindo ter relação sexual. Eu não tinha coragem. E aí as pessoas sofrem como eu sofri, porque não sabem o que é, não sabem o que tem que fazer. E aí eu descobri que um simples lubrificante, um gel lubrificante, teria resolvido todo o meu problema, né? Então, assim, não precisava ter sofrido eu, não precisava ter sofrido meu marido, ninguém precisava ter sofrido, né? São coisas pequenas. E, assim, muitas coisas vieram nessa... por causa do que aconteceu, né? Eu ficar meses deitada, depois as crianças nascem, aí eu não saio, e aí o marido sai e eu fico revoltada. Acontece muito os maridos irem para os bares e com os amigos, e você fica achando que ele tá lá e com outra, né? E que, na verdade, não é isso, né? Então, assim, baseado na minha história e o que eu consegui, né, melhorar a minha vida, meu casamento, eu consegui fazer com que o meu marido fizesse terapia de casal, de família, terapia de regressão, eu consegui um monte de coisas baseado no que eu fui fazendo para mim mesma. E isso fez com que esse relacionamento hoje fosse um relacionamento totalmente diferente. E por isso a gente está junto até hoje, né? E eu tive muitos resultados também com as alunas da mentoria, né? Então eu tive, por exemplo, uma aluna que estava completamente descuidada, autoestima lá no chão, ela está com 57 anos hoje, e ela parou de se cuidar, sabe? O cabelo branco de qualquer jeito, sem hidratar, não fazia uma unha, não passava um creme, não passava um perfume, nada. O casamento é muito desgastado. Ela fala que eles pareciam 2 animais, que assim, o jeito que ela falou foi o seguinte: parecia o cavalo e a égua, era só coice. Ela é muito engraçada. E aí ela fala, e aí assim, no meio ela entrou pra mentoria, muito desanimada, mas ela entrou pra mentoria, e assim, gente, ela resolveu cortar o cabelo, pintar o cabelo, resolveu não ficar com ele branco mais, voltou a ter uma relação com o marido muito diferente. Ela conta que hoje, ela com o marido estão tipo na lua de mel, sabe? Os dois, um pelo outro, né? E então, assim, foi uma mudança inacreditável. E ela já participou de várias lives comigo, dando os depoimentos dela, né? E assim, ela fala, gente, às vezes a gente acha que não, que a gente tá bem, e às vezes a gente não percebe que pode ser melhor, né? Muitas mulheres acham que chegou nos 40, chegou nos 50, não precisa mais transar, minha vida acabou, eu tô velha, né? Gente, não é assim mais a vida hoje, né? Eu falo que a vida começa aos 40. É daí pra frente que a gente tem vida melhor, porque a gente já tá mais madura, né? Tem um outro caso de uma outra aluna também, que tinha um problema muito grande com o marido também, de diálogo, sabe, de aceitar o jeito dele. Ela é muito falante, e ela não esperava ele nem acabar de falar e já estava dando contra. E eu acho que tem muita mulher que é assim, a maioria das mulheres falam muito, né? Eu falo muito também. Então, ela fala que ela não estava aguentando o marido, nem a filha, nem a mãe, nem a empregada. E ela queria tudo do jeito dela. Ela queria que todos eles fossem ela, na verdade, né? E aí ela estava numa situação muito, muito ruim mesmo, né? Uma vida desgastada. Aí ela começou a olhar para dentro dela, né? Aí ela começou a perceber que ela estava sendo um general, que não podia ser assim. Então, primeiro ela resgatou o eu dela, né? E depois ela foi desenvolvendo, que é o trabalho que a gente faz na mentoria, os relacionamentos. Ela consigo mesma, depois ela com o marido, ela com as outras pessoas, né? Ela resgatou o relacionamento do casal, resgatou um relacionamento que estava muito difícil com a mãe, que ela não estava suportando a mãe. Olha pra você ver que loucura, né? Então, assim, foram 2 pessoas, assim, incríveis. Eu tô contando essas 2, né, pra não delongar muito. Mas ela despertou para fazer
umas coisas que ela sempre teve vontade de fazer e nunca tinha feito, sabe? Então ela fez um curso que hoje ela trabalhava em escola. Hoje ela trabalha, ela tem esse trabalho que é na casa dela, é um atendimento personalizado e trabalha com isso que ela ama, né? Então, assim, ela fala sempre, ela fala, gente, é incrível, porque ela falou que ela deixou a vida dela estagnada, sabe? Que ela deixou de melhorar e foi só enfiando dentro do buraco mesmo, né? E com a mentoria, ela começou a viver de novo, sabe? Ela resgatou o casamento, a família e a vida, enfim, né? E os relacionamentos no geral, sabe? Então, assim, é isso, sabe? Nosso trabalho é esse, de despertar a mulher que você tem dentro de você, de fazer você entender, né, o lado do outro, de conseguir ter um diálogo mais assertivo, mais ameno, menos brigas no casamento, sabe? Porque muda tudo. Quando você muda, eu falo que a gente nunca muda ninguém. Sim. É impossível você mudar alguém. Você pode mudar você mesma, se você estiver disposta, porque também não é fácil. Mas quando você muda, as pessoas ao seu redor, elas percebem as suas atitudes e elas mudam de atitude com você. Porque, assim, se eu te dou um tapa na cara, a vontade que você tem é de me devolver. Agora, se eu te dou um beijo, se eu te dou um abraço, se eu não grito com você, a sua atitude vai ser diferente comigo, né? Então, a gente trabalha muito essa questão aí, o eu interior e essa relação com os outros, né? E uma coisa, Adriana, que você falou que pra mim é muito marcante, assim. Eu sempre, aquariana, né? Sempre questionei muito as coisas. Eu falava, gente, será que a gente precisa casar mesmo? Será que isso não é uma instituição falida, né? Como as pessoas falam e tudo mais. E eu sempre achei que tinha que ser tudo meio a meio, tudo organização é meio a meio. A gente né? A gente vai ser um casal, a gente pretende ser pai. Então, na minha cabeça, não, meio a meio. Mulher faz metade, homem faz metade. Até que eu comecei a perceber o quanto essa coisa da energia feminina, né, é importante no relacionamento, até no sentido de direcionar, de contornar conflitos, né? A gente tem que ceder um pouquinho. Então, hoje eu percebo isso com mais tranquilidade. Que às vezes parece que eu faço um pouco mais pelo relacionamento, às vezes é o contrário, mas eu acho que esse direcionamento a gente tem um poder muito grande, né? Tanto pro bem, né, quanto pro mal. E esse caso que você contou da moça que se resolveu e conseguiu, né, resolver com o marido. Isso, exatamente. Então, assim, eu falo que a gente conduz, a mulher tem esse dom. Esse dom, na verdade, o dom materno, né, é o dom de conduzir. É o dom de criar, é o dom de dar vida, é o dom de dar seguimento, de mostrar um caminho. E só que a gente tem ainda, infelizmente, como a gente estava falando do preconceito da dança, né, para meninos, gente, esse machismo, ele é impregnado nos seres masculinos. Isso não é porque alguém foi lá, o pai falou com o filho para ser assim. Não, isso é transmitido de uma maneira inconsciente, de pai para filho, de geração para geração. E isso ainda é muito forte, infelizmente. Né? Então, assim, os homens, às vezes, eles não fazem as coisas, não é porque eles simplesmente não querem ou não gostam. É porque aquilo inconsciente deles é assim. E enquanto a gente não entender as diferenças, né, a gente não consegue lidar com elas. E principalmente, né, eu falo assim, enquanto eu não me conheço verdadeiramente, eu não sei lidar comigo. E aí como é que eu vou lidar com os outros? Não tem jeito, não tem jeito. E outra coisa também... Então, Pode falar. O meu lema é de dentro para fora, que eu acho que tudo parte desse princípio. Primeiro você sente, depois você faz. Ótimo. Pode falar. Legal. Uma coisa rapidinho, só porque a gente está terminando nosso programa. Eu já fui assim também, consegui reconhecer. Nós temos uma tendência gigante de sermos as mães dos nossos maridos. E isso é um problema seríssimo no relacionamento. Muito, muito grande, muito grande. Porque
é o papel que a gente não deve ocupar, né? Exatamente, sabe? Inclusive, eu fiz uma terapia de regressão consciente que foi fantástica. Sim. E eu aprendi muito com isso. Então, assim, muito do que eu aprendi nessa... É um tratamento que são 28 sessões. Muito que eu aprendi com isso, eu coloco na mentoria também, sabe? Porque, primeiro, existe uma tendência da mulher procurar um homem parecido com o pai para se casar. Uhum. E do homem procurar uma mulher parecida com a mãe. Só que esse discernimento, né, do homem e da mulher, ele não é tão claro para eles, né? E assim, isso é uma das coisas que mais trazem problemas para o casamento. Porque o homem, ele sempre espera a mãe dele em casa, quando ele casa, né? E isso é uma das coisas que eu mais tive problema na minha vida, né? E, assim, porque a minha sogra, eles moraram na fazenda por muitos anos, vou falar rapidamente, que eu não tenho tempo para escutando, né? Eles moraram na fazenda o tempo inteiro, e então ela é aquela cozinheira de mão cheia e cozinha deliciosamente, sabe? Só que ela é tipo assim, ela põe o café da manhã, tira o café da manhã, põe o almoço, tira o almoço, põe o da tarde, tira o da tarde, põe o jantar, tira o jantar, já põe o café da manhã do outro dia. E eu fui criada de outro jeito, porque a minha mãe trabalhou a vida inteira, então eu cresci de uma outra maneira. Eu não consigo ser a minha sogra, né? Uhum. Então muitas vezes eu falei com ele, sabe? Olha, eu não sou a sua mãe, eu lamento. Nem se eu quisesse eu conseguiria ser. E isso acontece muito em muitos casamentos, né? Uhum. E aí eu falo que essa diferença mesmo de criação, ela dá um impacto muito grande na relação. Por isso, a gente precisa trabalhar o eu primeiro para a gente entender o outro, né? Então eu acho assim, é mágico, realmente o resultado do trabalho que a gente faz na mentoria é fantástico. Eu amo, e eu fico feliz demais de ver o quanto as pessoas estão felizes. Essa que eu falei que agora fez um curso novo, ela tinha engordado muito mesmo, ela chegou ao ponto de querer fazer a bariátrica, nunca teve coragem. Depois da mentoria, ela já fez a bariátrica, já fez outras coisas. Gente, ela virou outra pessoa, é inacreditável. Então, assim, ela chegou num ponto que para ela não tinha jeito, ela tinha que fazer a bariátrica e depois fazer a cirurgia de pele, né, de retirada, porque só o emagrecimento não ia ficar bom do jeito que ela queria. Né? Então, assim, ela chegou num ponto de se conhecer e de recuperar aquilo que ela era, a ponto de ter coragem de tomar decisões, de fazer coisas que nunca fez e de seguir a vida, né? Porque a gente tem que ser feliz, né, gente? A gente tá aqui pra ser feliz. Com certeza. Adriana, então nós vamos passar nossos contatos e daqui a pouquinho você passa os seus, tá? Gente, Ok. Meu Instagram é @Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 319-8749-0181. O meu é @Alice Portela Rocha e o telefone é 98857-5696. Bom, o meu Instagram é @Adriane.sgoncalves e o meu telefone é 349-9995-0414. Adriana, foi ótimo. Adoramos. Muito bom. Depois você pode voltar, tá? Estou à disposição de vocês, porque eu adoro falar sobre isso, de verdade. Eu falo mesmo de coração, né? Porque é bom a gente falar quando a gente viveu, né? Isso. E conseguir fazer as pessoas terem um resultado maravilhoso. Então, eu estou aqui para isso, para ajudar aí essas mulheres que estão precisando de ajuda. Então, ótimo. Obrigadão, viu? Obrigada, querida. Até a próxima. Eu que agradeço a vocês. Viu? Parabéns pelo programa de vocês. Muito bacana. Obrigada. Obrigada. Até o próximo. Então, até o próximo Café Café Delas. Delas. Até.